Bem-vindo ao nosso curso de Ética. Ética em Relações Interpessoais. Este curso faz parte do grande projeto dos nossos cursos de especialização dentro do nosso departamento de pós-graduação. É muito interessante fazer essa conexão entre ética e relações interpessoais, porque você tem a filosofia e a psicologia caminhando juntas. Porque o ser humano é o ser criado com o propósito da inter-relação pessoal. A grande realidade humana é a realidade do eu e do tu. E é nessa relação, inter-relação, que acontece a vida, que acontece um fator fundamental na filosofia humana e no sentido e propósito da existência humana, que é a convivência. Eu acredito que este é um tema e um assunto pertinente a todos os cursos e todas as ciências, em todas as áreas e em todos os saberes, seja nas ciências humanas, seja nas ciências práticas, seja nas ciências biológicas. O ser humano, ele é um ser em relação. E todas as áreas, de todos os campos de saber, do saber, nós necessitamos da ética. Nessa primeira aula, quero fazer uma definição bem filosófica, afinal, o que é ética, né? E o que é essa ética nas relações interpessoais. Você verá nessa aula alguns objetivos. Bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Ética e Relações Interpessoais. Então, ele compõe as exigências do seu curso de pós-graduação da Unifil. Hoje daremos uma visão geral do nosso curso, já definindo o nosso foco, que é a ética e as relações interpessoais. Sabemos que o clima de qualquer organização humana passa por uma responsabilidade ética. Nosso tema hoje tem a ver com ética. Você verá neste curso que nós queremos tratar a questão da ética, a questão das relações interpessoais. Nós veremos também a questão do feedback. E é muito importante também pensar a ética no relacionamento com o mundo planetário. Porque falar em ética você precisa ver em 3 dimensões: autoética, socioética e antropoética. Um tem a ver com o indivíduo, outro tem a ver com a socioética com a sociedade e a antropoética com a espécie humana. E com a realidade vital de toda a realidade da natureza. Os objetivos específicos dessa aula de hoje é discernir escolhas éticas que visem o bem comum. Clarificar conceitos éticos de vários filósofos ao longo da história. E preparar-se para compreender ao longo do curso a ética complexa. Entender o que é virtude e exemplificar com algumas delas. Fazer melhores escolhas por um novo clima nas relações interpessoais. Aqui está um ponto muito interessante. A ética tem a ver com o bem comum. Hoje nós temos um grupo de pessoas que os seus valores estão relacionados aos interesses pessoais. A ética é um clamor para que você não preocupe apenas com os valores individuais, mas com os valores do bem comum. A ética complexa exige que você seja tanto preocupado com a ética individual como a ética comum, tanto como autoética como socioética. E isso ligado com a realidade total do ser humano. Por quê? Porque o todo não pode funcionar como todo se a parte não funcionar como parte. A parte ganhando sua totalidade, o todo é enriquecido. O que é ética? Para mim, eu vou dizer para você que a maior definição que eu tenho de ética, de tudo que eu estudei na minha vida, é o seguinte: ética é viver humanamente. Se alguém disser para mim, eu não gosto de ética, vai ter que dizer, eu não gosto de ser humano. Ser humano é viver eticamente. Ética é viver humanamente. A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que são até difíceis, não são tão fáceis de explicar. Tradicionalmente, ela é entendida como um estudo ou uma reflexão científica ou filosófica
e eventualmente até teológica, sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Chamamos de ética própria vida. Tem a ver com costumes que são considerados mais corretos. Bem, à luz disso, eu tenho que buscar uma definição da ética. Eu já disse que eu já tenho uma definição, é viver humanamente, é procurar o bem comum. Uma das boas explicações que eu já vi da ética é a seguinte: você imagina, ética ela é universal, ou deveria ser mais universal. Por exemplo, o morar. O morar, todo mundo mora, né? Em algum lugar. Agora, as casas são diferentes. Quem faz essa definição, um filósofo brasileiro, que a moral tem muito do tipo de cada lugar. Por exemplo, cada lugar tem um tipo de moradia. Todos têm uma moradia, isto é, todos têm uma busca da ética. A ética é fazer o melhor para o outro e não querer que faça para você mesmo ou para o outro que você não gostaria que fizesse para você mesmo, né? Então essa é uma boa definição. A ética e a moral referem-se ao conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. O campo ético é constituído por dois polos internamente relacionados: o agente, ou o sujeito moral, e os valores morais, ou virtudes éticas. A ética faz uma exigência essencial do agente moral, ou seja, a diferença entre passividade e atividade. Você tem que decidir, ou eu vou ser passivo, ou eu vou ser ativo. Um ponto muito interessante que está ligado, eu vou agir ou vou apenas receber. É muito interessante quando você pensa que a ética depende dessa escolha de ser, essa ética de ser assertivo, essa ética de fugir de uma passividade para a assertividade. Isto é, você pode, ou na sociedade, apenas ser uma vítima de tudo que acontece, ou ser um agente de mudança. Então, o ser ativo é um agente de transformação, ser um agente social, ser um agente de equilíbrio, né? A passividade é um problema muito sério. É você apenas receber as coisas como elas são, sem ser o ator e o autor da sua própria história, através de valores cada vez melhores. Valores. Do ponto de vista dos valores, a ética exprime a maneira como a cultura e a sociedade definem para si mesmos o que julgam ser a violência e o crime, o mal, o vício. E como em contrapartida, o que consideram ser o bem e a virtude. A ética se preocupa com os meios para o que o sujeito realize os fins. Nem todos os meios são justificáveis, apenas aqueles que estão de acordo com os fins da própria ação. Os fins não justificam o meio, os meios, mas é preciso de algo. É preciso descobrir os valores que estão latentes. Você tem valores, os valores determinam as suas decisões, as suas ações, os seus atos, o seu comportamento. Cada vez mais se descobre que os valores são a base de tudo. Richard Barrett, por exemplo, tem escrito livros sobre organizações dirigidas por valores. Eu quero citar alguns filósofos que trabalharam o tema da ética para definir, isso ajuda você nas leituras que você já está fazendo. Por exemplo, Immanuel Kant falou do dever moral. O dever é, para Kant, uma forma que deve valer para toda e qualquer ação moral. Por isso, o dever é um imperativo categórico. Ordem incondicionalmente. Aliás, ordena incondicionalmente, isto é, qual é o meu dever ético? Não é uma motivação psicológica, mas é a lei moral interior.
Você é determinado por algum valor que você acredita ser um valor de ordem mundial. Para Kant, o imperativo categórico exprime-se numa fórmula geral. Age em conformidade apenas com a máxima que possas querer que se torne uma lei universal. Esta é a máxima da ética do dever categórico em Immanuel Kant. Age de tal maneira que a máxima que possas querer se torne realmente um valor de ordem universal. Isso é valor categórico. Bem, e Spinoza? Spinoza diz o seguinte: para Spinoza somos seres naturalmente passionais, porque sofremos a ação de causas exteriores a nós. Para ele as paixões não são boas nem más, são naturais. E 3 são as paixões originais: alegria, tristeza e desejo. Todo mais deriva disso. Assim, da alegria nascem o amor, a devoção, a esperança, a segurança, o contentamento, a misericórdia e a glória. Da tristeza surge o ódio, a inveja, o orgulho, o arrependimento, a modéstia, o medo, o desespero e o pudor. E do desejo provém a gratidão, a cólera, a crueldade, a ambição, o temor, a ousadia, a luxúria e a avareza. Veja, com 3 palavras, ele entra na questão das emoções humanas, das motivações humanas e dos valores humanos. Isso vai interferir no que ele chama de ética. Eu quero agora, neste momento, fazer algumas considerações e aí a gente começa a partir para um final, pelo menos daqueles pontos mais importantes para você. Veja bem, o sujeito ético-moral só pode existir se preencher as seguintes condições, segundo a filosofia. Isso daqui vai dar as interpelações para as relações interpessoais. Então, A, ser consciente de si mesmo e dos outros. Isto é, o ser humano é capaz de reflexão e de reconhecer a existência dos outros como sujeitos éticos iguais a ele. Veja, ética tem a ver com relações interpessoais. Ser dotado de vontade, capaz de controlar e orientar desejos, impulsos, sentimentos e de capacidade para deliberar e decidir entre várias alternativas possíveis. C, ser responsável, reconhecer-se como autor da ação, avaliar os efeitos e consequências dela sobre si e sobre os outros, assumi-la ou assumi-las, bem como as suas consequências, respondendo por elas. E, finalmente, D, ser livre, capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos, atitudes e ações, por não estar submetido a poderes externos que o forcem e o constranjam a sentir, a querer e a fazer alguma coisa. Muito bem, isso é muito importante agora. Hoje em dia nós temos dito que nós precisamos do que chama a teoria U. A teoria U é o seguinte: nós temos que focar, aprofundar e sair com novas posições. Para isso você precisa de 3 atitudes. Primeiro, um coração aberto. Ou vamos dizer, primeiro, uma mente aberta. Segundo, um coração aberto. E terceiro, uma vontade aberta. Pense nisso. Uma mente aberta, um coração aberto e uma vontade aberta. Tem gente que tem uma mente aberta, mas não tem um coração aberto. Tem mente aberta, coração aberto, mas não tem uma vontade aberta. A ética tem a ver com essa vontade de querer o melhor para o bem comum. Por isso que você precisa de 3 chaves de ação ética. Hoje, esse assunto está se tornando cada vez melhor e muitos países do mundo, filósofos são chamados para as grandes organizações para falar destas verdades integradoras humanas do ponto de vista ético. De acordo com Morris, existem 3 formas básicas de cultivar a sabedoria e a virtude em nossas vidas. Chave 1. Junte-se aos sábios. Associe-se ao maior número possível de pessoas de caráter admirável e sagacidade comprovada.
somos semelhantes a pessoas que nos cercam. Então é muito importante ouvir quem tem sabedoria. Chave 2. Cuidado com os detalhes. O poeta Samuel Taylor Coleridge escreveu: nada é insignificante. Nada é insignificante. Essa frase deve ser o lema de todos nós. Deve ser emoldurada e pendurada sobre nossas mesas de trabalho. A dimensão moral começa nas pequenas coisas. E chave 3, cultive uma imaginação perceptiva. Acho impressionante o fato de se falar tão pouco da imaginação quando se discute ética. Passei a acreditar que dentro da dimensão moral da experiência humana, nada é mais importante do que desenvolver uma imaginação vívida e perceptiva. Então, a ética tem a ver com buscar uma mentoria dos sábios. Estar sempre atento aos detalhes éticos e ter essa percepção imaginativa, ter uma ideia poética de que as coisas podem melhorar e eu preciso saber como fazer as coisas se tornarem cada vez melhores. E, finalmente, para desenvolver sabedoria e virtude, precisamos cultivar a imaginação perceptiva em 2 níveis diferentes. Primeiro, precisamos da imaginação em pequena escala. Precisamos de empatia. Você não pode, como uma pessoa gostaria de ser... Você não sabe como uma pessoa gostaria de ser tratada se não puder imaginar o que seria estar no lugar dela. Isso é fundamental para a empatia e para a percepção ética. E também precisamos cultivar a imaginação em larga escala. Uma visão vívida de nossas vidas, de nossas empresas. Precisamos de uma concepção criativa do que estamos fazendo, um quadro geral de nossa contribuição para um mundo melhor. Isto é ética, juntos trabalharmos, seja na educação, seja numa empresa, seja um trabalho profissional, pessoal. O fato é o seguinte, todos precisamos lutar por um mundo melhor. Isso tem a ver com a ética. Bons estudos, boas leituras, até a próxima aula.